Olá, eu sou Maria Carla dos Santos Nogueira, acadêmica do terceiro período de Pedagogia na UEMA, Campus Balsas, e na disciplina História da Educação Brasileira falarei como se deu o processo de colonização no Brasil e a pedagogia jesuítica. O processo de colonização no Brasil no século XVI foi uma consequência do processo da expansão marítima realizado pelos portugueses. As conquistas de rotas comerciais com o Oriente, sendo o principal fluxo comercial das nações europeias, fez com que as descobertas das terras brasileiras, a princípio, não fosse tão interessante à coroa. No entanto, o repúdio de algumas nações contra o monopólio ibérico sobre a exploração das terras americanas transformou este cenário. Nações como França e Holanda reivindicavam a demarcação dos territórios coloniais, ao mesmo tempo que essas nações ameaçavam a hegemonia lusitana em terras brasileiras, já que enviaram expedições de reconhecimento do território tupiniquim. Tais ameaças fizeram com que a política colonial portuguesa fosse modificada. Em 1530, o expedicionário Martim Afonso de Souza fundou o primeiro centro de exploração colonial no litoral do atual estado de São Paulo. Essa primeira ocupação deu origem à Vila de São Vicente, que tempos depois teria a companhia de outros focos de ocupação localizados na região do Planalto de Piratininga. A partir de então, a administração colonial contou com o primeiro sistema de distribuição organizado por meio da divisão do território. Essa divisão deu origem às chamadas capitanias hereditárias, grandes extensões de terra que eram doadas para nobres, burocratas ou comerciantes influentes dentro da corte lusitana. Para garantir a boa gestão do sistema administrativo formatado pela coroa portuguesa, surge a figura do governo geral, onde o governador, nomeado pelo rei, deveria tomar medidas em favor da criação de vilas, da exploração econômica das terras e do combate aos piratas e contrabandistas. Para a consecução dos objetivos do projeto português de colonização das terras brasileiras, a coroa portuguesa contou também com a colaboração da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma ordem religiosa da Igreja Católica fundada na Europa em 1540 por Inácio de Loyola. Era formada por padres designados de jesuítas que tinham como missão catequizar e evangelizar as pessoas, pregando o nome de Jesus. Da sede da Companhia de Jesus em Lisboa, saíram os primeiros padres jesuítas, rumo ao Brasil. Os padres vieram com os colonizadores pouco tempo depois da descoberta das novas terras. De acordo com Leite, 1965, a principal intenção do rei, Dom João III, ao enviar os jesuítas para a colônia brasileira, foi para converter os índios à fé católica por intermédio da catequese e do ensino de ler e escrever português. A disseminação do cristianismo deu sustentação a toda a exploração praticada nesse período. Pode-se afirmar que o projeto educacional jesuítico, apesar de estar subordinado ao projeto português para o Brasil, tinha determinada autonomia e teve papel fundamental na medida em que contribuiu para que o governo português atingisse seus objetivos no processo de colonização brasileiro, bem como se constituiu no alicerce da estrutura educacional da colônia brasileira. O projeto educacional jesuítico não era somente missionário de catequização e de conversão das almas, mas sim um projeto de transformação social, pois tinha como função propor a implementação de mudanças radicais na cultura indígena brasileira. O trabalho de catequização e conversão do bom gentio ao cristianismo, motivo formal da vinda dos jesuítas para a colônia brasileira, destinava-se à transformação do indígena em homem civilizado. A proposta de edificação da nova sociedade estava voltada a uma preocupação portuguesa de inculcar no índio o hábito do trabalho, enfatizando o produtivo, em detrimento do ósseo e do improdutivo. Segundo Azevedo, 1976,
A atuação jesuítica na colônia brasileira pode ser dividida em duas fases distintas. A primeira fase, considerando-se o primeiro século de atuação dos padres jesuítas, foi a de adaptação e construção de seu trabalho de catequese e conversão do índio aos costumes dos brancos. Já a segunda fase, o segundo século de atuação dos jesuítas, foi de grande desenvolvimento e extensão do sistema educacional implantado no primeiro período. Os jesuítas adentraram as terras dos índios, se multiplicando ao longo da costa e estabelecendo seus pontos de irradiação, ou seja, fundando colégios para o domínio das almas. Naquela época, os colégios foram criados a pedido das elites locais. Logo, percebe-se que os jesuítas foram hegemônicos em termos de ensino, contudo, desenvolviam em dois ambientes diferentes: nos aldeamentos, se dedicando à educação e catequização dos índios, e nos colégios, cuidando da educação formal dos filhos da elite colonial. O método educacional jesuítico, o Ratio Studiorum. O Ratio Studiorum foi um método de ensino que estabelecia o currículo, a orientação e a administração do sistema educacional a ser seguido, instituído por Inácio de Loyola, para direcionar todas as ações dos padres jesuítas em suas atividades educacionais, tanto na colônia quanto na metrópole, ou seja, em qualquer localidade onde os jesuítas desempenhassem as suas atividades. Esse método não era um tratado sistematizado de pedagogia, mas sim uma coletânea de regras e prescrições práticas e minuciosas a serem seguidas pelos padres jesuítas em suas aulas. Portanto, era um manual prático que apresentava ao professor a metodologia de ensino a ser utilizada na sala de aula. O método educacional jesuítico foi fortemente influenciado pela orientação filosófica das teorias de Aristóteles e São Tomás de Aquino, pelo movimento da Renascença e, por extensão, pela cultura europeia, apresentando assim algumas peculiaridades, como a centralização, o autoritarismo da metodologia, a orientação universalista, a formação humanista, literária e a utilização da música. Tendo como base o Ratio Studiorum, os jesuítas elaboraram um plano de estudos de forma diversificada, com o objetivo de atender à multiplicidade de interesses e de capacidades. Começaram pelo aprendizado do português, incluindo o ensino da doutrina cristã, a escola de ler e escrever. A proposta curricular do Ratio Studiorum dividia-se em duas partes distintas: os estudos inferiores, conhecidos por ensino secundário, e o ensino de estudos superiores. Para Lionel França, os estudos universitários organizados pelo Ratio Studiorum visavam a formação profissional do homem, enquanto que os cursos secundários tinham a finalidade de formar o humanista, o homem para viver em sociedade. Por fim, deduz-se que o plano de estudos Ratio Studiorum, utilizado no Brasil, inicialmente pelo padre Manuel da Nóbrega, foi adaptado para atender às necessidades, especificidades e diversidades encontradas no Brasil colônia. Obrigada e até a próxima oportunidade.